Sejam bem-vindos a mais uma análise profunda. É muito bom ter todo mundo aqui de novo para o nosso mergulho de hoje. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui para mais essa conversa. E olha, para o papo de hoje, nós temos em mãos um documento muito específico e, eu diria até surpreendentemente revelador. Com certeza, é um texto bem peculiar. Pois é, estamos falando da edição de 2025 do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a nossa missão ao longo desta conversa é focar as atenções diretamente no capítulo 5 deste texto. Que é um capítulo super estratégico, né? Exato. É o capítulo que dita as regras sobre como organizar, unir e até dissolver congregações. E a grande premissa para quem nos ouve é a seguinte: geralmente, quando a gente pega um manual institucional desse tamanho para ler, A gente já espera uma leitura super cansativa, tipo pura burocracia mesmo. é tipo ler um código tributário, sabe? Regras frias, aqueles parágrafos intermináveis que parecem desenhados apenas para engessar os processos e blindar a corporação. Essa é a armadilha comum quando olhamos para textos regulamentares. A leitura costuma ser técnica, focada puramente ali na conformidade, né? Uhum. Acaba aparecendo uma lista exaustiva do que pode e principalmente do que não pode ser feito. Mas, ao dissecar as páginas deste capítulo específico, a dinâmica se revela muito diferente de um código burocrático tradicional. Exatamente. Eu senti muito isso lendo as fontes. A sensação não é a de examinar uma máquina corporativa fria. Não, de jeito nenhum. É mais como, sei lá, como se a gente estivesse estudando a biologia de uma comunidade, sabe? Sim, uma biologia organizacional. Isso. O capítulo 5 detalha, literalmente, o ciclo de vida de um organismo. Ele prescreve como uma congregação nasce do zero, como ela amadurece, como ela eventualmente precisa se fundir com outra congregação e, na pior das hipóteses, como ela morre e é dissolvida. E tem um detalhe fascinante aí. Qual? Há um foco quase cirúrgico no que acontece com as pessoas durante essas transições institucionais todas. Ah, sim. O fator humano no meio da burocracia. Pois é, e a palavra-chave para entender toda essa arquitetura é redenção. O manual, na verdade, estrutura essas regras em cima de um princípio bíblico de que tudo deve ser feito com decência e ordem. Uhum, faz sentido. Mas essa ordem, sabe, do ponto de vista sociológico e administrativo que o texto apresenta, não funciona como um mecanismo punitivo. O que o documento desenha é uma enorme rede de segurança. Uma rede de proteção pro membro comum. Exato. O sistema é construído para que as regras burocráticas protejam o indivíduo, garantindo que ninguém se perca ali nas frestas quando a instituição muda de forma. E para a gente entender como esse organismo funciona de verdade, a gente precisa começar pelo estágio inicial, o nascimento. Onde tudo começa. Exato. Como uma congregação surge do nada? Porque, vamos combinar, nenhuma igreja começa gigante, com um prédio imponente e centenas de pessoas sentadas lá dentro. É muito raro isso acontecer, geralmente é um processo orgânico. E o manual estipula que tudo começa com o que eles classificam tecnicamente como um grupo. Lendo as fontes, a melhor analogia que ilustra isso para mim é a de uma startup operando dentro de uma incubadora. Olha, é um paralelo estrutural muito, muito preciso. Ah, que bom que você concorda. Porque um grupo, pelas definições do texto, é uma aglomeração de crentes isolados ou talvez um núcleo que começou a se reunir ali na sala de uma casa. Bem informal, né? Sim, eles estão naquela fase de experimentação. Têm um foco enorme em comunhão, estão crescendo, mas ainda não possuem a musculatura administrativa de uma entidade totalmente autônoma. Como uma startup que ainda precisa da incubadora para pagar as contas básicas. Perfeito. E, assim como na startup, a estrutura de gestão deles é mínima. Eles elegem apenas uma equipe de liderança básica, tipo um diretor, um secretário e um tesoureiro. E para por aí. Certo. Mas aqui surge um detalhe que me chamou muito a atenção sobre essa fase de incubadora. Diga. Eles têm esses líderes, sim, mas o manual faz questão de proibir categoricamente que esse grupo possua o que eles chamam de anciãos ou diáconos ordenados. Sim, é uma restrição bem explícita. O texto diz que eles podem ter apenas assistentes. Então, para quem não domina muito esse jargão denominacional que nos ouve agora, qual é o peso real de um ancião
ou de um diácono? E por que um grupo não pode tê-los de jeito nenhum? Bom, dentro da hierarquia e do funcionamento prático dessa denominação, a ordenação de um ancião ou de um diácono carrega um nível altíssimo de autoridade. É uma autoridade espiritual, administrativa e pastoral. Uma responsabilidade pesada. Muito pesada. O ancião, por exemplo, atua quase como um copastor ali no nível local. Ele tem autoridade para liderar a congregação, supervisionar os ritos todos, cuidar da disciplina dos membros. Nossa! E o diácono cuida de aspectos logísticos e físicos que são cruciais para a coisa toda funcionar. Então é muita autonomia. Exato. A restrição faz sentido organizacionalmente porque um grupo recém-formado, essa nossa startup, ainda não provou ter a maturidade ou até mesmo o histórico necessário para identificar e sustentar líderes com esse nível de autoridade permanente. Entendi. O diretor de um grupo não é ordenado. Ele é apenas um facilitador temporário, entende? É a matriz dizendo assim, tipo, vocês têm autonomia para operar no dia a dia, mas o poder de fogo de alto impacto ainda não está liberado para vocês. Boa definição. Exatamente isso. E isso nos leva a um ponto cego de autoridade que o texto estabelece. Um grupo não pode disciplinar pessoas, não pode transferir membros para outras cidades e não pode sequer receber membros por conta própria. Tudo isso é meio que terceirizado, né? Totalmente terceirizado. Terceirizado porque o manual chama de igreja-mãe ou para a própria associação. E vale a pena a gente definir aqui, para quem acompanha a análise, a associação é tipo a sede administrativa regional que supervisiona um território inteiro, certo? Isso. É a matriz daquela região. Todo o registro dos membros que frequentam esse pequeno grupo fica guardado fisicamente e legalmente nos livros dessa igreja maior ou da sede regional. A associação aprova a existência do grupo e fica monitorando. Mas, qual é a lógica de travar a autonomia do grupo nesse nível tão básico? Por que não deixar que eles resolvam seus próprios problemas, já que eles já estão ali se reunindo toda semana? É puramente por uma questão de proteção ao indivíduo. Proteção? Como assim? Imagina a dinâmica de câmaras de eco. Um grupo de 10 ou 15 pessoas pode facilmente misturar conflitos pessoais com disciplina espiritual. Ah, claro, vira uma briga de família quase. Pois é, se alguém discordar do líder do grupo ali na sala de casa, seria muito fácil esse líder usar sua influência naquele microambiente para expulsar a pessoa. Nossa, faz todo sentido. Então, ao manter o poder de disciplina e o registro de membros sob a custódia segura da associação ou de uma igreja-mãe já bem estabelecida, a burocracia protege o membro de possíveis retaliações ou abusos de autoridade. Protege contra o ego humano, né? Exatamente. O grupo é uma fase transitória. O objetivo é que, ao ganhar maturidade e aumentar os números, ele solicite a emancipação. Certo. Vamos desempacotar isso. Então, como essa startup ganha as asas definitivas e se transforma oficialmente numa igreja de verdade? Esse é um processo super detalhado. Porque o manual descreve todo o rito de passagem, que é presidido por oficiais da associação, e tem uma regra muito específica no texto para a fundação que parece até, sei lá, contraintuitiva à primeira vista. A regra do núcleo. Isso. Se essa nova igreja não estiver sendo formada por pessoas que já têm cartas de transferência prontas, vindo de outras congregações, ela precisa começar com um núcleo formador mínimo. E esse núcleo não é de 20 ou 30 pessoas. O manual exige um núcleo de apenas 3 membros. 3 pessoas. É o famoso núcleo de 3. Essa é, uma das mecânicas mais interessantes e sociológicas do texto. É fascinante mesmo. A escolha dessas 3 pessoas é feita com um rigor extremo pelo pastor ou pelo oficial que está dirigindo a cerimônia ali na frente de todo mundo. Uhum. Elas passam por um questionamento público sobre o que elas creem, sobre como foi o batismo delas e o ponto mais vital para todo o sistema funcionar, sobre se elas estão em plena harmonia umas com as outras. Mas para quem está ouvindo agora, pode surgir uma dúvida que é bem lógica. Qual? Imagina a cena. Tem um salão alugado, com 50 pessoas lá dentro que já frequentam aquele grupo há meses. Todos querem fundar a igreja.
Por que começar com apenas 3 pessoas e não fazer, sei lá, uma grande votação coletiva aprovando 50 nomes de uma vez só? Economizaria muito tempo, com certeza, Muito tempo. mas sacrificaria a integridade da fundação daquela comunidade. Uma congregação, na visão deste documento, não é definida pelo CNPJ dela, ou pelo prédio alugado, sabe? É definida pelas pessoas. Mais do que isso, é definida por uma teia de relacionamentos de confiança. Ao selecionar 3 indivíduos que publicamente afirmam estar em comunhão e sem ressentimentos mútuos, cria-se uma base incontaminada. Uma fundação limpa. Isso. Esses 3 formam o primeiro bloco sólido da estrutura. E a partir daí, a dinâmica de aprovação muda completamente de figura. A mecânica passa a ser cumulativa, não é? Sim, vira uma construção. O texto instrui que, depois que esses 3 são declarados como núcleo fundador oficial, os outros nomes dos interessados lá no salão são chamados em voz alta, um por um, Exatamente. e são os 3 que votam para aceitar o 4º membro. E depois os 4 votam juntos para aceitar o 5º, e os 5 votam o 6º, e por aí vai. Eles vão construindo a comunidade, como a gente falou, tijolo por tijolo. É um processo meticuloso, que exige que cada novo membro seja referendado por quem já está estabelecido lá dentro. Isso força a comunidade a encarar qualquer atrito latente na hora. Eles não podem esconder a poeira debaixo do tapete. Não mesmo. O manual é super explícito ao orientar que, se durante a chamada de um nome surgir alguma objeção ou conflito mal resolvido entre as pessoas ali presentes, a votação daquele nome específico deve ser pausada na mesma hora. Para tudo. Para tudo. A orientação é que o problema seja tratado separadamente, usando o que o texto chama lindamente de gentileza e tato, antes de prosseguir com a organização. A estrutura se recusa a permitir que rachaduras nos relacionamentos sejam concretadas na fundação da nova igreja. Nossa, é uma verificação de compatibilidade biológica impressionante, né? Sim, é cuidado preventivo. E assim, com todos aprovados, os oficiais são eleitos e o organismo ganha finalmente sua independência. Mas, acompanhando a linha do tempo da vida, a gente sabe que nascer e crescer de forma independente não é o único cenário possível. Com certeza não. Organismos interagem. E às vezes, por questões geográficas ou, sei lá, estratégicas mesmo, 2 famílias distintas decidem viver sob o mesmo teto. Passamos para a fusão de igrejas. O que representa um desafio sociológico enorme. Imagino que sim. Porque quando a gente fala de fusão no mundo corporativo, geralmente uma absorção hostil ou puramente uma jogada financeira, né? Mas aqui estamos lidando com histórias reais, costumes locais super enraizados e apegos emocionais fortes a um espaço físico ou até mesmo a um nome. Não dá para simplesmente alugar um salão maior, juntar as 2 congregações num sábado de manhã e esperar que todo mundo se abrace e tudo dê certo. A logística exige votos majoritários de ambas as congregações e a chancela oficial da associação. Sim, ninguém funde uma igreja à força. Tem que haver acordo. Exato. E sabe, o que é fascinante aqui é como o manual antecipa de forma genial os atritos humanos que invariavelmente surgem quando 2 tribos diferentes tentam dividir o mesmo espaço. Eles já sabem que vai dar confusão se não tiver regra. Já sabem. Então, para mitigar isso, a burocracia exige um acordo formal, detalhado antes de qualquer coisa acontecer na prática. Pense nisso como tipo um acordo pré-nupcial institucional. Um acordo pré-nupcial. Adorei a analogia. Eles precisam documentar qual será o novo nome da congregação unida, como os fundos financeiros serão mesclados. Mexer no bolso é sempre delicado. Muito. E também definir quem será o guardião das propriedades e dos passivos. Tudo precisa estar no papel para neutralizar debates futuros sobre pequenos poderes. E por falar em pequenos poderes, o manual prescreve uma regra durante a fusão que, sinceramente, eu achei drástica. A regra da liderança? Isso. No exato momento em que a junção das 2 igrejas é votada e oficializada lá na frente, ocorre um reset absoluto da liderança. O texto manda que todos os oficiais de ambas as igrejas percam os seus cargos automaticamente. Ninguém retém o título que tinha 1 minuto antes da fusão. É o equivalente estrutural a uma página em branco total. Todo mundo é demitido. Basicamente, sim. A liderança inteira é destituída por força de regulamento. E aí, uma nova comissão é formada do zero,
com membros de ambos os lados, para eleger a nova diretoria daquela entidade que acabou de nascer unida. Eu confesso que, lendo isso, parece uma medida incrivelmente dura no nível pessoal. Pense, na prática. Imagina uma diretora que coordenava as atividades de uma daquelas igrejas há 10 anos. Certo. Dedicando todo o seu tempo livre de forma voluntariamente, organizando tudo. De repente, a igreja se une à congregação vizinha e ela é sumariamente desempregada do cargo. Isso não soa como uma receita perfeita para gerar um ressentimento imediato entre os voluntários? Olha, pode parecer muito duro do ponto de vista individual. Eu entendo perfeitamente essa visão. Mas do ponto de vista sistêmico, macro, é a única vacina eficaz contra a disputa territorial. Imagina se a liderança não fosse resetada. Você inevitavelmente teria o meu diretor contra o seu diretor. Ah, os grupinhos? Exato. Teria pessoas agindo como donas da nova igreja apenas porque já ocupavam um cargo de chefia anteriormente. Ao destituir todo mundo simultaneamente, a regra elimina qualquer hierarquia pré-existente. Ninguém chega na união com vantagem competitiva. Todo mundo no mesmo nível. Isso. A nova liderança que for eleita já nasce como representante do corpo unificado e não de facções do passado. É um nivelamento forçado, mas pelo bem comum. E enquanto os líderes perdem seus cargos momentaneamente dessa forma, o que o manual determina sobre os membros comuns? Aquela pessoa sentada ali no banco das duas congregações originais. A regra para o membro comum é diametralmente oposta. Em uma fusão de empresas normal, a sobreposição de funções gera demissões, certo? A empresa enxuga o quadro. Certo, corta o excesso. No manual da igreja é o inverso. O regulamento proíbe expressamente que qualquer membro seja deixado de fora durante a transição. Não se pode usar a fusão como desculpa para fazer uma limpeza nas listas de membros ou excluir silenciosamente aquelas pessoas que não frequentam há muito tempo. Entendi. A nova igreja resultante absorve 100% dos indivíduos de ambas as igrejas anteriores. É um pacote completo. Até mesmo aqueles que, por algum motivo, estavam passando por alguma disciplina eclesiástica nas igrejas antigas. Exatamente, sem exceções. Se uma pessoa estava sob disciplina ou no meio de algum processo pastoral delicado, ela não é descartada ou varrida para baixo do tapete. Uau! A nova congregação herda a responsabilidade de cuidar, disciplinar e acompanhar essa pessoa. O sistema não tolera que o indivíduo seja tratado como sobra administrativa. A burocracia garante que o passivo pastoral seja transferido integralmente. Ninguém fica para trás. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque nós exploramos a complexidade do nascimento da igreja e os enormes desafios do casamento entre igrejas. Mas, fechando o ciclo biológico que a gente mencionou lá no começo, nem todo organismo sobrevive para sempre. A realidade é essa. Há momentos em que a jornada acaba. Como o manual lida com o encerramento? O que eles chamam tecnicamente de dissolução ou desfiliação de uma igreja. É tratado como o evento mais solene e triste de todo o documento. O texto faz questão de contextualizar a gravidade disso, lembrando o valor intrínseco que uma congregação tem na comunidade. Não é qualquer coisa. Não. Fechar as portas de uma igreja não é encarado como, vamos encerrar as atividades de uma filial deficitária. As razões delineadas no manual para que isso aconteça são muito restritas e factuais. Se a gente pensar puramente na lógica de uma comunidade que existe ao longo das décadas, o principal motivo para fechar deve ser demográfico, né? Sim. As gerações mudam, o perfil econômico daquela cidade se altera, os mais jovens vão embora estudar ou trabalhar fora, e chega um ponto em que simplesmente não há quórum humano para manter o prédio aberto. Correto. Essa é a principal causa. A perda de membros é a primeira causa legítima para a dissolução. Uma igreja pode encolher por conta de mortes dos pioneiros, migração para outras regiões ou até mesmo perda de fé generalizada, até chegar no ponto crítico em que não consegue mais preencher os cargos mínimos para funcionar de forma independente. É o organismo entrando em falência múltipla por falta de células ativas. Exata analogia. Mas há uma segunda razão, que não tem absolutamente nada a ver com demografia. É a dissolução por disciplina. E aqui a analogia muda de figura.
Se a primeira causa é tipo uma morte natural por velhice, a dissolução por disciplina soa muito mais como uma amputação cirúrgica. É o recurso extremo do sistema. Isso acontece em casos muito sérios de apostasia coletiva de uma congregação ou quando a igreja local entra em rebelião declarada contra a estrutura da associação. Aquela coisa de não aceitar as regras. Isso, recusando-se continuamente a operar dentro das normas do próprio manual que eles concordaram em seguir. Nesses casos, a organização superior precisa intervir para proteger o nome e a integridade da denominação inteira. Mas a associação regional não pode simplesmente enviar um e-mail com anexo cancelando o CNPJ e mandar fechar o prédio do dia para a noite, pode? Se há uma amputação, deve existir todo um protocolo prévio antes de chegar à mesa de cirurgia. Com certeza tem. O protocolo exige esgotar todas as opções de reabilitação. Ah, tipo fisioterapia antes da cirurgia? Mais ou menos isso. Antes de sequer propor a dissolução, o pastor responsável e os líderes regionais são obrigados a conduzir visitas, promover reuniões, reavivamentos espirituais e tentar a mediação exaustiva. Uhum. O objetivo primário é sempre levar a congregação a recuar da rebelião e restaurar a paz. O manual até prevê que, se a igreja local se sentir injustiçada pela associação nesse processo, ela tem o direito estrutural de apelar para a instância superior. Que seria a união. Isso mesmo, a união. Buscando uma arbitragem neutra e acima da associação. A união atua como o tribunal de recursos, né? E, lendo o texto, eu notei que tem uma válvula de escape muito bem pensada para os casos onde não há rebelião, mas apenas aquela falta crônica de membros. Ah, o rebaixamento. Sim. Antes de decretar a morte do organismo e fechar as portas do templo em definitivo, a associação pode votar por rebaixar o status da igreja de volta para o grupo. É uma estratégia de preservação notável. Ao devolver a igreja ao status de grupo, eles retornam àquela fase de incubadora que nós discutimos lá no início do papo. É como dar um passo para trás para pegar impulso. Exatamente. A congregação perde sua autonomia plena, a associação reassume o controle da disciplina e da administração mais profunda e o grupo ganha uma chance de respirar. De se reorganizar, tentar voltar a crescer sem ter que carregar todo o peso e o custo de manter a estrutura complexa de uma igreja completa. E isso é um balão de oxigênio vital. Mas e nos casos em que a congregação infelizmente cruza o ponto de não retorno? Digamos que uma liderança local realmente entre em rebelião total, a associação tente de tudo, fracasse e a dissolução definitiva seja votada. O organismo morre. Um cenário trágico. O que me intriga estruturalmente é o que acontece com os danos colaterais disso tudo. Porque pensa bem, em uma igreja rebelde, fatalmente há membros nos bancos que não concordavam com a rebelião dos líderes. Muitas vezes a maioria nem concorda. Pois é, pessoas fiéis que de repente perdem sua casa espiritual simplesmente porque os líderes romperam com o sistema. Como o manual lida com esses sobreviventes do naufrágio? É justamente nesse cenário de crise aguda que aquela rede de segurança da burocracia que eu mencionei se mostra mais eficiente e bonita. O manual prevê que os registros desses membros fiéis à organização não sejam jogados fora junto com a dissolução da igreja rebelde. Ah, menos mal. Eles são resgatados institucionalmente. O registro de filiação dessas pessoas e, incrivelmente, até daquelas que estavam cumprindo alguma medida disciplinar, é automaticamente transferido de forma provisória para o livro da chamada Igreja da Associação. Então a sede regional funciona meio que como um bunker, um abrigo temporário para quem ficou sem teto institucional? É uma definição perfeita. Um bunker de proteção. E o regulamento garante a essas pessoas abrigadas um período de carência bem generoso, de até 1 ano. 12 meses é um bom tempo. É o tempo necessário. Durante esses 12 meses, elas estão resguardadas no registro da associação. Isso fornece a elas o fôlego necessário para que processem o luto pelo colapso de sua comunidade local e decidam com calma os próximos passos. Tipo, pedir transferência para outra congregação sadia nas redondezas ou algo assim? Exato, ou até formalizando seu desejo de permanecerem vinculadas diretamente à sede. O sistema desenhado por essas regras todas impede que a implosão de uma liderança local resulte na expulsão acidental ou injusta de seus membros inocentes.
E sobre a parte menos espiritual e mais material desse colapso todo? Quando uma igreja é finalmente dissolvida, para onde vai o patrimônio? Sabe, o dinheiro nas contas bancárias, o terreno, o próprio templo de tijolo e cimento? Olha, para evitar apropriação indébita, ou pior ainda, daquelas disputas judiciais desgastantes sobre quem é o verdadeiro dono do prédio, o manual amarra o destino dos bens de forma absolutamente incontestável. Sem margem para dúvidas. Nenhuma. No momento da desfiliação, todos os fundos, os passivos financeiros e as propriedades, sejam móveis ou imóveis, revertem automaticamente para o controle exclusivo da associação. Faz sentido. A premissa estrutural é que aqueles bens foram construídos e doados ao longo do tempo pelos membros para o propósito da missão da igreja como um todo, globalmente, não para o benefício particular de uma liderança local independente que resolveu se rebelar. A associação assume a custódia para garantir que o patrimônio seja preservado e redirecionado para o seu propósito original, só que em outras frentes. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Nós começamos hoje olhando para a fundação meticulosa de um pequeno grupo de 3 pessoas. Navegamos pelas complexidades quase diplomáticas de unir 2 comunidades diferentes sob o mesmo teto. E chegamos ao fim da linha. Exato. Chegamos aos procedimentos rigorosos e aos resgates institucionais dramáticos necessários quando uma congregação encontra o seu fim. Olhando para toda essa arquitetura complexa contida no capítulo 5, qual é o seu grande veredito como especialista sobre essa burocracia toda? Exoesqueleto de cuidado pastoral. Um exoesqueleto? Como assim? Porque, se analisarmos friamente, a regra de travar o quórum em 3 pessoas iniciais, o reset sumário da liderança para evitar disputas de ego durante uma fusão. A exigência de não deixar ninguém para trás. Isso. E a criação dessa igreja da associação como um abrigo seguro de 1 ano para órfãos de igrejas dissolvidas. Tudo isso é engenharia organizacional pura, focada estritamente em retenção e cuidado. O manual prova que um documento repleto de regras secas não precisa ser inimigo do toque humano. É uma perspectiva muito reconfortante. Pelo contrário, sabe? As regras existem justamente para forçar a liderança a manter o indivíduo seguro, independentemente da turbulência política ou social que a estrutura esteja enfrentando lá em cima. Sensacional. E essa lógica arquitetônica toda nos deixa com uma provocação importante para quem acompanha a análise de hoje. Nós acabamos de detalhar como uma engrenagem global e complexa, com manuais revisados meticulosamente ao longo de décadas, dedicam uma energia incalculável para criar comitês, traçar períodos de carência, forçar mediações e formular regras hiperdetalhadas com um único objetivo principal: garantir que ninguém se perca. Isso. Garantir que uma pessoa comum, sentada lá no banco da igreja no sábado, não escorregue pelas rachaduras e se perca quando a estrutura do prédio balança. O esforço corporativo para segurar as pessoas, como vimos, é colossal. Gigantesco. Fica, então, a reflexão final para quem nos ouve. Se uma máquina institucional tão gigantesca gasta tanto tempo, tanta energia e tanta tinta para criar redes de segurança burocráticas que mantêm as pessoas conectadas à força, qual é o nível da nossa própria responsabilidade individual de estarmos verdadeiramente presentes e engajados em nossas comunidades? É um questionamento e tanto. O desafio não é apenas ser um nome protegido no livro do secretário da associação. O desafio real é justificar todo esse esforço estrutural massivo sendo uma parte viva, ativa e conectada desse organismo. Seja ele um pequeno grupo de 3 pessoas se reunindo numa sala ou uma congregação gigante de milhares de membros. Excelente ponto para encerrarmos. Muito obrigada a todos que mergulharam conosco nessa análise profunda de hoje. Foi um papo excelente. Foi ótimo, um grande abraço a todos. Até a próxima, pessoal!